Olá, amigos, graça e paz abençoados. Você que acompanha alguns vídeos meus aí no meu canal, eu gostaria de ter uma reflexão com você, mas parar um pouco e pensar um pouco mais na palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado na palavra, conforme diz a palavra de Deus? Vemos que nos últimos tempos a Bíblia dizia que surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e talvez você que já ouviu essa passagem, talvez você diz que já conhece um pouco da palavra de Deus, mas talvez você está sendo escravo, talvez você está sendo escravo do sistema religioso, talvez você pensa que você é uma pessoa perturbada, uma pessoa que tem algum problema espiritual, e na verdade mentiram para você quando disseram para você que você tem demônio, que você tem um mal na tua vida. Eu quero que você veja aqui comigo, na Bíblia, onde o apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil, ele diz assim a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim, Timóteo dizendo, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, dizendo assim: apostasia nos últimos tempos. Nós vivemos nos últimos tempos, onde nós vemos muitas doutrinas de homens, muitas doutrinas de demônios, na verdade, como aqui a Bíblia está dizendo. Então diz bem assim, Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim o apóstolo Paulo: ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada e a própria consciência. Então, o apóstolo Paulo falando que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a ensinos de demônios, aos espíritos de demônios, espíritos enganadores. Aqui o apóstolo Paulo falando que nos últimos tempos vão aparecer pessoas assim, mas talvez o seu pastor falou que você tinha demônio, ele falou que você tinha o mal, e você procurou uma igreja para se libertar, para se ver livre desse mal. Pelo contrário, você procurou se libertar e não conseguiu se libertar. Sabe por quê? Porque aqui a Bíblia está dizendo que nos últimos tempos alguns vão ensinar essas doutrinas de demônio. Essa doutrina vem do sistema religioso, das igrejas evangélicas. Então, elas proíbem, elas fazem uma doutrina, elas fazem uma regra dentro da sua própria igreja, que aqui é desse jeito, aqui foi dado a palavra desse jeito, o nosso bispo, o nosso apóstolo, o nosso pastor presidente, ele que fundou a igreja, então aqui na nossa igreja é dessa maneira. Nós devemos de comportar como ele, o homem de Deus, foi revelado a ele. Mas a Bíblia está dizendo que no final dos tempos apareceria esses tipos de ensinos. E qual é o ensino que nós vemos no dia de hoje? Então nós vemos que todas as igrejas fazem culto de libertação, culto de campanhas. Então, você vê tudo isso, a Bíblia não fala em momento algum que tem culto de libertação, você ir na igreja para se libertar. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então talvez você está tentando se libertar de algo, e você está sendo preso a esse sistema, a essa regra, a essa doutrina de demônio, essa doutrina que os homens inventaram. Talvez você está indo buscar uma campanha para se enriquecer, para você mudar de vida. Então, essa doutrina que o apóstolo Paulo estava falando a Timóteo, que no final dos tempos iria acontecer, porque essas pessoas, elas estariam colocando na mente das pessoas
dizendo que Deus me revelou tal campanha. Deus me revelou a campanha da libertação, da sexta-feira forte, da sexta-feira do desmanche, o culto de libertação. Então, era a respeito desse ensino, era a respeito disso que ele estava falando nos últimos tempos. Nós vemos que o sistema religioso, ultimamente, ela trabalha dessa forma. Todos os dias de culto tem um dia para certa coisa. Um dia para poder de Deus, que é o milagre de Deus que eles dizem, mas é mentira, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é o poder de Deus. Então, eles tentam provar para você que naqueles cultos, naquele dia, há uma manifestação do poder de Deus. Mas o poder de Deus é isso aqui, é a Bíblia. Você anda com o poder de Deus na sua casa, você tem aí, está em sua mão, você anda com ela debaixo do braço. Isso é o poder de Deus. Então basta você exercitar, buscar pelo conhecer a palavra de Deus, que você vai ver. Você será livre pela verdade. A verdade é a palavra, não é o culto de libertação. Então você não vai se libertar se você ir para a igreja buscar a libertação. A libertação você vai buscar através da Bíblia. Você vai conhecer a verdade e você vai estar livre desse sistema mentiroso que faz você pensar que tem um mal. Mas continuando aqui, aonde o apóstolo Paulo fala a Timóteo 4, capítulo 1, versículo 2 agora: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada à própria consciência. Versículo 3: que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis, e porquanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e é recebido com ação de graça. E nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Você vê que tem muitas igrejas que até proíbem o casamento das pessoas que se dizem ser homens de Deus. Não quer que a pessoa case, que não tenha filhos, para que não venha ter problema na obra de Deus, para que não tenha essa puxança de puxar filho para lá e para cá, mudança de igreja, mudança de lugar. Então eles proíbem o casamento. Você vê que na igreja católica também é o mesmo sistema. Proíbem o padre de casar. Na igreja evangélica também tem um sistema deles que proíbe que o pastor, para ser bem sucedido, eles têm que estar sozinho com a esposa e não deve ter filho. Quer dizer, proíbe o casamento. Pode até casar, mas não pode ter filho. Então, essas são doutrinas de demônio que tem a própria mente cauterizada. Quer dizer, cauterizada por quê? Porque o seu líder religioso, o seu líder, o seu pastor, seja qualquer aquele que você entra no sistema e você faz parte daquele sistema, eles colocam isso na tua mente e você leva isso a sério, então você já é disciplinado, ensinado por aqueles homens. Então a Bíblia diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Eles estão falando mentira. A Bíblia diz que devemos casar e cuidar das esposas, assim como a Bíblia está falando, devemos de fazer. Aquele que se dedica ao Senhor, cuida da igreja. Então é errado você casar e cuidar da igreja, ser um pastor? Pelo contrário, você deve de fazer as coisas honestamente, para que as coisas venham a acontecer conforme a palavra de Deus. Sendo um bom marido, repreensível, de uma só esposa. Nos dias de hoje nós vemos que eles proíbem que os pastores vivam assim, mas eles mesmos vivem trocando de esposas. Tem pastores que já velhos estão aí na obra, estão trocando a esposa deles velha, companheira, que fiel ao seu lado, trocando por jovens. Então, na verdade, a doutrina são a doutrina de demônio, é eles que inventam isso aí. A Bíblia não diz que você deve separar e procurar outra pessoa. Então, aqui dizem que proíbe até a abstinência de alimentos para ser recebido pelos fiéis. As igrejas proíbem que você não pode comer carne de porco,
que você não pode comer tal coisa, você não pode comer tal alimento, porque esse alimento é do diabo, esse alimento é do mal, foi consagrado ao mal. Mas a Bíblia diz que pela oração, pela santificação da palavra, ela é concedida. Então, isso passa a ser uma regra dentro do ministério, da igreja, do local que você congrega. Então isso está errado. A Bíblia não diz que isso deve ser feito dessa forma, mas eles proíbem. Por quê? Porque eles têm a mente cauterizada. Eles foram instruídos dessa forma, e para que eles possam segurar as pessoas como membros fiéis daquele lugar, mas na verdade é doutrinas de demônios. Então quando você vai nesses cultos de libertação, quando você vê o seu pastor orando pela pessoa e invocando o mal, você já viu a oração que o pastor faz? Que tipo de oração ele faz? Ele ora te abençoando ou ora trazendo o mal para a sua vida? Então, quando você vai nessas campanhas de libertação, se o pastor pregasse a palavra de Deus, pela palavra, pela Bíblia, você seria livre. Mas ele ora forte. Ele ora forte, ele faz uma invocação demoníaca. Então, você está vazio. Você está com um problema na sua família. Com certeza, a pessoa, quando vai numa igreja dessas, ela não vai pelo amor de Deus. Ela vai por uma necessidade física, uma necessidade pessoal, financeira, uma necessidade que está o jovem, o filho, a filha, o marido, a esposa, na droga, no vício, na prostituição, em algumas dessas áreas. Então a pessoa procura ir à igreja para que ela possa se alimentar de algo e ser liberta, ser livre. Mas pelo contrário, ela vai em contra a esses homens que se dizem pastores, porque estão com a Bíblia debaixo do braço, estão com bons ternos, boas roupas, sapato lustroso, carrão do ano, enganando os fiéis, exigindo tal práticas que não vai trazer libertação para a pessoa. Paulo fala em Gálatas 5 que nós somos livres por Cristo. Então, não demos ocasião a esses falsos enganadores e nós se tornar presos no sistema. Se somos livres por Cristo, por que temos que buscar libertação? Então as pessoas buscam libertação carnal, achando que elas vão viver em paz. Então, o pastor ora a oração forte da libertação, mas ele invoca o mal, o demônio, como diz. Então ele ora em nome do Senhor Jesus. O mal que está na vida dele, o demônio, aquilo que foi pago para destruir a vida dessa pessoa, para acabar com o casamento dessa pessoa, esse mal que está na vida dele, em nome do Senhor Jesus, eu dou uma voz agora, eu dou minha palavra, eu oro em nome do Senhor Jesus, eu digo que manifesta agora. Como a pessoa está vazia, através da oração dele forte, a pessoa se comove com isso. Ele vê o problema de frente. Ele lembra o que ele veio fazer ali naquele lugar, o que ele veio buscar. Então naquele momento, as pessoas, não que elas se manifestem, porque isso é a obra da carne, é feitiçaria da carne. Então eles sabem que se eles impor essa posição, a pessoa vai entrar em transe. Então eles automaticamente eles hipnotizam a pessoa e fazem com que a pessoa ela venha a falar totalmente diferente, venha a falar com uma voz alterada, falando grosso. Então ele começa a exorcizar a pessoa e dizendo o que você vai fazer na vida dele, o que você fez na vida dele. Aí a pessoa começa a falar, como você já vê nesses cultos de libertação. Ele diz, o diabo, o Satanás que está na tua vida. Então o pastor, ele ora, ele expulsa o diabo, o Satanás, os demônios, o tranca-rua, a enxucaveira, a pombagira. Então são espíritos enganadores, porque isso não existe dessa forma. Aonde que tem na Bíblia
dizendo o nome dos espíritos, Exu, Pombagira. Não existe isso. Então, eles colocam na mente das pessoas, porque estão com a mente cauterizada. Eles foram ensinados, eles estão sendo pagos para neutralizar a tua vida, para que você fique inativo, para que você não pense. Então, se fosse para eles pregar o evangelho de verdade, fazer por amor, eles não estariam fazendo desse sistema. Mas como eles estão presos pelo sistema, eles têm que ensinar conforme a regra, a doutrina daquela igreja, porque senão não faz parte. Então eles são mandados a fazer esse espetáculo. E talvez você já tenha caído nessa. Talvez você já tenha participado disso. Com certeza tem participado disso. E você pensa que está se libertando. E está sendo cada vez mais preso desse sistema. Desse sistema que aprisiona a pessoa. Então quando ele ora para você e diz, não volte nunca mais, o pastor, se for um homem de Deus, e se você procura a igreja para se libertar disso, você deveria, de outra semana, no dia da libertação, não se manifestar novamente. Mas são as mesmas pessoas e outras pessoas que talvez vêm e acontece isso para que o espetáculo seja mostrado às pessoas. Aí as pessoas olham e creem pela hipocrisia da mente daqueles que fazem esse espetáculo. Então o pastor induz a pessoa a fazer isso. Aí os membros que ficam do lado vendo, eles creem, são induzidos, são levados aos erros, à doutrina de demônio. Então, aqui na nossa igreja, o diabo manifesta, nós mostramos o que o diabo está fazendo na vida dele, o mal está fazendo na vida dele. E dizem, e mostram, mas não mostram a verdade. A verdade anda com eles, mas eles não abrem a verdade. Talvez você tenha a verdade e não conhece a verdade. Talvez você diz que você é um evangélico, um cristão, e não sabe da verdade. Então, você procura se libertar e acaba se aprisionando no sistema. Então diz assim, proíbe os alimentos. O apóstolo Paulo diz assim, Filipenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim o apóstolo Paulo: a ninguém, pois, julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido a sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, se você busca libertação, e se você busca se consertar com Deus, e você não consegue, porque talvez você está no lugar errado, você está procurando um lugar errado. Porque talvez se estão te ensinando, estão te pregando a verdade, que é na Bíblia, a Bíblia vai te libertar. Talvez você não está sendo liberto porque você não está ouvindo a verdade. Então você está sendo preso. Ou talvez você não quer compromisso com Deus. Talvez você está brincando de procurar algo, de querer algo, mas não leva a sério. Então, eles causam esse efeito na vida da pessoa, porque a pessoa não é ouvinte e praticante. Porque se você fazer o que a Bíblia diz que deve ser feito, andar corretamente conforme a palavra de Deus, você vai estar livre. Livre do sistema, livre desses homens fraudulentos. Você não precisa se libertar. A Bíblia, a palavra vai te libertar. Então, não adianta você se esconder atrás da palavra de Deus, dizendo que você não come carne de porco, que você não come isso, não come esse alimento, porque isso aí é contra as coisas de Deus, e você achar que você é salvo, você está liberto, não vai adiantar nada, porque você continua fazendo as coisas erradas. Então diz assim, não vos julgue ninguém por comida ou bebida. Quer dizer, essas coisas já estava escrito que deveriam acontecer, mas eles aproveitam essa ocasião para te mostrar para você algo e você pensar. Então eles te mostram isso para te mostrar que é a verdade. Mas eles induzem você ao erro e te mostrando que você tem o mal, porque você pecou, você fez isso e aquilo. Então você continua no erro. Então a oração deles que eles fizeram, o ensino deles não valeu para nada.
Porque se eles tivessem autoridade, o dom da palavra, eles teriam ensinado a palavra, e você seria livre e liberto pela verdade, pela palavra. Então, ninguém vos julgue por comida, bebida, porque isso deveria acontecer. Porque se você está em Cristo, você é nova criatura, e você não faz mais essas coisas. Você não faz as coisas de errado, você não procura fazer errado. Então diz assim, e ninguém se faça árbitro contra vós outro, pretextando uma humildade em culto dos anjos baseado em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Então, os pastores têm esse sistema. O apóstolo Paulo falando aos Colossenses. Ele tem esse costume, principalmente os pentecostais. A pessoa chega na igreja, estão falando em línguas, estão tendo visões, dizendo o anjo do Senhor me falou, o Espírito do Senhor me falou. É um pretexto com um culto de anjos. O anjo está aqui do nosso lado, o anjo está passeando por aqui, o anjo vai curar você. Então, esses são um pretexto das coisas que iriam vir. Mas o apóstolo Paulo estava prevenindo a igreja, estava trazendo esse alerta, que essas coisas iriam acontecer para aqueles que não conhecem verdadeiramente a palavra. Então essas coisas são sem valor. Proibição, algo desse tipo de coisa, seriam coisas que sem motivo algum as pessoas cairiam por essas conversas e se achavam dominadas das coisas. Então, o que liberta é a palavra. O que liberta é o que está escrito. Não é a campanha, não é a sexta-feira forte, não é aqueles ditos demônio que tem lá na igreja que estão mostrando para você. Aquilo são feitiçaria da carne. Então aquilo não vai te trazer libertação. A libertação está com você. É crer no que Cristo fez, morreu por você, morreu pelos vossos pecados. Então ele veio para buscar os que estavam perdidos. Então se ele morreu e fez isso, está consumado. Já te libertou, já te livrou. Mas como você não sabe, então você procura se aperfeiçoar na palavra e entenda a palavra que ela te liberta. Então, voltando aqui em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, se você orar pelo alimento que você ganhou de alguém, ou algo assim, pela oração é santificado. Você já viu que os pastores proíbem você, maioria os pentecostais proíbem você de comer alguns alimentos? Por exemplo, que nem na época que eles inventaram o Natal, o panetone. Então eles dizem que é coisa do diabo, que é coisa do mal. Entendeu? Como que é uma coisa do mal que a pessoa vai comer? Que eles querem dizer que é feito pelas pessoas que vivem no mundo. Já parou para analisar isso aí? Então o panetone é coisa do diabo. O pão que o pastor faz a Santa Ceia, que é comprado na panificadora, a mesma coisa, aquele pão não é do diabo. Então veja como é que eles enganam você. Então quando eles compram o pãozinho na panificadora para fazer a Santa Ceia, eles oram pelo pão, santificando, e ele é consagrado e pode ser consumido, tomado, dizer que aquilo é santo, está santificado pela palavra. Por que o panetone e outros tipos de alimento, exemplo como a carne, principalmente a carne do porco, eles dizem que não pode comer? Por que pela oração também não é válido? Será que você não é capaz de orar para Deus e através da tua oração Deus santificar isso? Mas a Bíblia diz que todas as coisas são puras para os puros e para os impuros são impuras. Então, quando o pastor faz isso, ele te ensina dizendo que não pode fazer isso nem fazer aquilo, o apóstolo Paulo estava dizendo para os Colossenses, essas coisas deveriam de acontecer. Então o seu pastor proíbe porque ele tem a mente cauterizada, porque ele não parou para pensar
que como que pode a Santa Ceia dele ser uma coisa celestial de Deus, e ele orou pelo pãozinho e pelo suco, e está tomando, e é uma coisa natural, igual ao panetone, está santificado. Você toma a Santa Ceia e você diz, eu participei da ceia do Senhor. Então isso são ensinos de demônio, tem a mente cauterizada, eles não entendem nada, eles são do sistema, aprisionam você. Então você tem que prestar atenção. Você não tem demônio, talvez está sendo ensinado pelo um demônio. Pois eu conheço alguns pastores que mesmo eles dizendo que são homens de Deus, estando ali no altar, a mente deles é perturbada. Então eu via um pastor, ele pregava, ele chegava na igreja, mas a boca dele era só porcaria, era só demônio, era só diabo, ele via perturbação em tudo. Ele olhava para as pessoas, a pessoa tem um demônio, a pessoa tem um mal. Mas quando eu fui descobrir da maneira que ele vivia, eu fui entender que quem era o demônio e tinha a mente cauterizada era ele. Porque ele vivia nos joguinhos de computador, no celular, e ele vivia só jogando jogos pesados, jogos demoníacos, aquele joguinho que só influencia a pessoa ao mal. Então ele via aquilo diante dele. Então a mente dele já estava cheia, estava contaminada. Então tudo que ele via era demônio, era mal, era diabo. Então a mente dele estava cauterizada. Então como que uma pessoa dessa, vendo as coisas de Deus, ele quer ensinar se ele está cheio de porcaria? E a regra dele é para ensinar o que o seu líder passa. Então, talvez você participa dessas campanhas, desses lugares, e você não encontra libertação, porque ele mesmo é o próprio demônio, é ele que te contamina a tua mente, colocando algo que não foi revelado a ele através da palavra. Talvez quem precisava se libertar era ele. Talvez quem precisava fazer uma campanha de libertação era ele. Mas ele está te libertando. Ele está dizendo o mal que está na tua vida, o demônio que está na sua vida. Talvez ele é o demônio. Talvez ele é o Satanás se vestido de novo ali, devorando a sua presa, aprisionando você. Então, essas coisas deveriam de acontecer. E o apóstolo Paulo falando a Timóteo, falando a respeito disso, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 agora, falando assim, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhinhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Depois, o exercício físico para pouco é proveituoso, mas a piedade para tudo é proveituosa, porque tem a promessa de vida que agora é, e dá e que há de vir. Fiel essa palavra e inteira aceitação. Então veja bem, evita essas histórias profanas dizendo que você tem mal. Evita essas coisas que não vai trazer benefício algum. O apóstolo Paulo falando, prega a palavra de Deus como bom ministro de Cristo, a doutrina que tem seguido. Mas que doutrina ele está falando? Então, o apóstolo Paulo estava falando que iriam aparecer alguns falsos com ensinos de demônio. A doutrina de Cristo não é isso, o que a Bíblia diz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então permanecemos firmes. Gálatas 5. Então se ele nos libertou, por que se libertar? Por que dizer que tem demônio na vida da pessoa? Então, pastor, para de brincar com as coisas de Deus. Busca pela... E você busca pela libertação na palavra. Então está falando, se você ensinar essas coisas, serás bom ministro de Cristo. Mas o que tem ensinado as pessoas do dia de hoje, esses pastores? Então, o pastor ensina a campanha, o pastor ensina essas coisas que não tem na Bíblia.
Mas aqui o apóstolo Paulo falando, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então eles dizem que eles fazendo uma campanha, fazendo as coisas para a carne, eles estão dizendo, eu estou fazendo para vocês, irmão. Eu fiquei tantos dias em jejum, eu subi no monte, Deus me revelou essa campanha para fazer, para ajudar a vida de vocês. Então eles veem isso como uma piedade, como uma ajuda. Então, totalmente diferente do que a Bíblia diz. Se Cristo nos libertou, por que o pastor vai se esforçar, fazer algo para libertar nós, algo para nos ajudar? Se ele quisesse ajudar, eles deveriam de fazer o quê? O que a Bíblia está dizendo. Que a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa a vida eterna. Mas a piedade quer dizer falar a verdade, mostrar a verdade. Essa tem promessa para a vida, que agora há de ser. Mas eles não vão fazer isso. Porque se eles fizerem isso, eles não vão ter o recurso deles viver. Então, eles estão com a mente cauterizada. Eles precisam pregar dessa maneira, enganar você dessa maneira, porque eles precisam de um bom salário. O quanto mais eles mentir para você, o quanto mais eles enganar você, mais eles crescem perante os homens. São vistos por homens. Então, o pastor, primeiro começa pelo obreiro, chega a ser pastor, passa a ser bispo, e assim vai. Então, quanto mais insubordinar, fazer a pessoa errar, fazer a pessoa fazer tudo errado e ficar aprisionado no sistema, mais lucro dá para a igreja, mais lucro dá para o seu pastor. Então, quanto mais eles aprisionar a pessoa, mais fazer essas campanhas de libertação, trazer mais as pessoas para dentro da igreja, esse exercício físico, para que nada serve, a Bíblia diz, então para eles é proveitoso. Eles acham que isso vai trazer benefício para Deus. Mas isso para nada presta. São exercício físico. A subida no monte, a campanha que ele faz, se esforça, ele fica em jejum para expulsar demônio, para expulsar o Satanás. E quando vê o Satanás, está todo dia nas igrejas. Por exemplo, agora o Satanás, os demônios estão na Assembleia de Deus, estão na Deus e Amor, estão na Mundial, estão na Universal, estão em todas as partes. Quantos diabos tem? Quantos Satanás tem? Quantos demônios tem? Já notou que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Hebreus, que pela morte de Cristo ele aniquilou o diabo? Se o diabo está aniquilado, ele não tem força para atuar na vida das pessoas que conhecem a verdade, por que será que você está manifestando? Por que será que você está buscando libertação? Se o diabo não pode fazer mal algum na tua vida, porque você não é liberto pela palavra. Você está buscando libertação na igreja para ser liberto na carne. Então, esse esforço físico não adianta para nada. Então o pastor se esforça para juntar membros, para que a igreja cresça materialmente. Então inventam campanhas dizendo a campanha da prosperidade, segunda-feira financeira, congresso do financeiro, para que atraia você e você venha buscar as coisas terrenas. E as coisas terrenas para Deus não tem valor nenhum. Se realmente você quer conhecer a palavra de Deus, peça a Deus com sabedoria, ou ouça as pessoas que estão falando verdadeiramente da palavra, não estão cobrando nada, estão fazendo como a Bíblia diz aqui, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida agora que há de ser. Esta é a palavra digna de toda aceitação. O apóstolo Paulo falando a Timóteo, se exercita nisso, faça por amor, pregue, ensine as pessoas, mostre, Deus te revelou a palavra, mostra a eles. Estou eu aqui, não ganho salário nenhum, não ganho nada para te mostrar a palavra. Talvez você não venha a crer na palavra, porque estou mostrando para você a verdade, porque talvez você e o seu pastor já estão com a mente cauterizada. Então, se você quer continuar se libertando, buscando riqueza, materiais nas igrejas, procurem.
Mas vê se você procura primeiramente se libertar desses erros, dessas condenações, sabendo que tais coisas não adianta nada. Se nós vivemos para Cristo, temos que buscar as coisas lá do alto. O que são as coisas do alto? São a palavra de Deus, um fortalecimento espiritual. Não é fortalecimento carnal. Então, por esse exercício físico, é que eles aprisionam você, dizendo que 21 dias, 30 dias, 40 dias de jejum vai fazer mudar a sua vida. Porque o pastor está santificado. Agora ele botou as mãos na tua cabeça, ele vai tirar esse mal da tua vida. Por essa campanha você vai estar liberto. Por esse pãozinho da Santa Ceia, você vai estar salvo. Se é o mesmo pão que eles dizem, que eles proíbem que você não pode comer, naquele mesmo lugar está sendo feito o pão que é da Santa Ceia. Então veja bem, essas proibições não tem nada a ver com as coisas de Deus. São a mente cauterizada. Esses homens não entendem nada. Esses homens estão brincando com a sua consciência. Prosseguindo assim na palavra de Deus. Versículo 9. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9 diz assim: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que lutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Quem são os fiéis? Aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que confiam na palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, nós lutamos, se esforçamos para isso, para te mostrar, está aqui a Bíblia. Você tem a tua Bíblia na tua casa, você tem a verdade, a palavra na tua casa. Não vá se libertar no sistema religioso, aonde você chega lá, você diz: ó, eu fazia parte daquela igreja, agora eu quero fazer parte dessa igreja. Aí o seu pastor, com a mente cauterizada, vai perguntar para todos os membros da igreja e dizer: igreja, aceitamos essas pessoas na nossa igreja? Você já imaginou a situação da pessoa? Uma pessoa decidindo por outra pessoa. O pastor imponhando a doutrina de homem na vida das pessoas, perguntando para os membros se é capaz de deixar eles congregar naquele lugar para poderem receber a palavra, para receberem a Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Em vez de falarem a verdade, ficam brincando com as pessoas. Então aprisionam as pessoas. Aí as pessoas pensam que é um lugar santo, são homens de Deus, e na verdade não são homens de Deus. Mente cauterizada. Então diz: especialmente para os fiéis. Quem são os fiéis? Aqueles que buscam realmente conhecer a palavra de Deus. Aqueles que têm a verdade, procuram a verdade, não se interessam em coisas materiais. Não busque campanha para ficar rico, porque se você morrer, você não vai levar essa riqueza. Não busque se libertar de algo que você já tem a liberdade, mas não use a liberdade de Cristo para dar ocasião à tua carne e ela te derrubar. Não use essa liberdade para dizer que você é livre e que você possa fumar, beber, se prostituir, roubar, fazer todas essas coisas. Aquele que é fiel, ele conhece a palavra, ele dá de cara, dá de frente com a verdade, e ele não faz essas coisas. Sabe por quê? Porque é fiel a Deus. Ele reconhece o sacrifício de Cristo. Então, para ele, essas coisas do mundo não tem nada a ver. Para ele, o que interessa é as coisas espirituais lá de cima, as coisas que Cristo nos fez. Então, diz assim: é nessa esperança, no Deus vivo, no Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Versículo 11 diz assim: ordena-se e ensina essas coisas, e ninguém despreze com mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra do procedimento, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, e não te faças negligentes com o dom que há em ti, no qual te foi concedido pela imposição das mãos do presbítero. Então veja bem,
Aplica-te essas coisas. Que coisas que ele está falando? Ensina a verdade. Ensina que a piedade é a verdade. É falar das coisas pelo amor. Não é cobrando e nem se deixando se levar por salário, por doutrinas de homens. Se esforça-te nisso. Ensina. Você ensinando isso, você será bom ministro de Cristo. A tua recompensa é essa. A nossa recompensa é essa. É falar a verdade. Então, medita nisso. Pensa nisso. Não te faças negligente, Timóteo. Lembra-te de que você foi concedido esse dom a você pela imposição do presbítero, do mais velho. O dia que você chegou na igreja, o dia que você buscou pela libertação. Mas que libertação? O dia que você quis ouvir a palavra, o dia que você ouviu a palavra, você creu, recebeu. Então, lembra-te disso, na primeira vez. Talvez a tua primeira vez hoje, que você tenha ouvido falar da palavra de Deus. Talvez seja com você a libertação hoje, através da palavra. Então ele fala assim, medita essas coisas e nelas ser diligente, para que com o teu progresso todos sejam manifestos, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então, fazendo isso, ensinando a palavra sem cobrar, sem mentindo, dizendo que há um culto de libertação baseado em visões, baseado em anjos, dizendo que Deus está passando por aqui, vai curar você, vai te dar uma bênção financeira. Não é isso não. Medita nessas coisas, ensina nessas coisas, será bom ministro de Cristo. Então, dizendo assim, será salvo a ti e aqueles que estão te ouvindo. Então, fazendo isso, nós fazendo isso, mostrando a verdade, há um crescimento espiritual na vida da pessoa. Agora, quando nós passamos a fazer as coisas que o homem, a doutrina de homem mostra, nós temos a mente cauterizada. Então, quando a pessoa está presa no sistema religioso, ele tem que ensinar aquilo que a sua igreja diz, a doutrina da sua igreja. Pois esses homens dizem que tem igreja, então é uma empresa, então tem que fazer da forma que é aquela empresa. Então, essas coisas não têm proveito algum, são coisas materiais, terrenas. Então, peço para você, meu amigo, meu irmão, medita nessas coisas, seja um bom ouvinte da palavra de Deus, pois você tem a verdade anda com você, a verdade está debaixo do seu braço, a verdade está guardada na tua casa, e você não conhece a verdade. Então, você vai procurar essas coisas, e você esquece do principal. Esquece do principal, daquele que morreu por você lá na cruz do Calvário, e te libertou, te deu vida, te abençoou com todas as sortes de bênção. Quando você nasceu perfeito. Foi a tua carne que te enganou, a tua carne que fez você andar errado, fazer as coisas erradas. Você fez tudo errado porque você não conhecia a verdade. Então, quando você conhece a verdade, você deixa disso. Você começa a andar na verdade. E as coisas acontecem da forma como é para acontecer naturalmente. Então você não precisa buscar por libertação para se libertar e continuar fazendo as mesmas coisas. Andar conforme a doutrina de homens. Então busque pela palavra e que Deus possa esclarecer no seu coração e que você possa ter uma vida digna da palavra, do seu chamado. Talvez Deus quer mostrar para você na sua palavra que você está andando errado. Talvez você não precisa ir lá na igreja fazer um espetáculo. Talvez é só você abrir a sua Bíblia na sua casa e que Deus vai esclarecer para você. Então, a palavra que Deus me deu foi essa palavra para vocês hoje aí. Vocês que me ouvem. E peço que você que está me ouvindo aí, se inscreva no meu canal, dê um joinha, compartilhe. Faça aquilo que há em teu coração para que o crescimento venha crescer na sua vida conforme a vontade de Deus. Amém?